Bom dia. Jesus já foi escândalo para você? Ele já foi loucura para você? Jesus já foi poder de Deus para salvar para você? Talvez em algum momento da sua vida Jesus tenha sido loucura, tenha sido escândalo e já não é mais. Mas se a gente parar para pensar em alguns momentos específicos da nossa vida, nós ainda consideramos Jesus como um louco ou nos escandalizamos com aquilo que Jesus faz. Eu queria ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus é loucura em comparação com a sabedoria buscada pelos gregos. Ele não cabe numa explicação lógica. Ele está além da lógica. Ele quebra a lógica. E muitas vezes nós nos vemos considerando Jesus como um louco, porque ele não cabe na nossa própria lógica, no nosso próprio pensamento. Ele não se molda ao nosso pensamento e à nossa inteligência, por mais inteligentes que sejamos. Como diz o próprio verso que a gente leu: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Certa vez eu trabalhava como missionário dentro das universidades e tive a oportunidade de pregar a cruz de Cristo para um professor de história, professor doutor, que trabalha com o tema Jesus histórico. E na conversa que eu tive com esse senhor, eu notei que ele queria encaixar Jesus dentro de uma lógica, dentro de um padrão. Isso é impossível. Jesus é Deus e ele se desfez da sua grandeza para se fazer como um de nós. Isso foge da lógica. Isso está fora daquilo que a gente possa assimilar pelo nosso pensamento. Jesus, ele foge da lógica nascendo de uma mulher virgem. Foge da lógica. É loucura. Mas é loucura para aqueles que não creem. E muitas vezes Jesus
também é escândalo. Ele é escândalo por quê? Por que Jesus é escândalo? Jesus é escândalo quando ele não age como nós achamos que ele deveria agir. Os judeus se escandalizaram, pois eles esperavam um libertador, mas um libertador que os libertasse do domínio romano, do domínio dos homens. E Jesus, ele disse que veio para libertar aqueles que estão presos espiritualmente, aqueles que se encontram com amarras espirituais, que estão afastados de Deus. Então, a expectativa era uma, e Jesus veio com uma outra proposta. E muitas vezes, nós, mesmo depois de começarmos a andarmos com Cristo, ainda consideramos Jesus um louco ou nos escandalizamos com esse Jesus, que não faz aquilo que pensamos ser o melhor, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Jesus, ele é escândalo e loucura para nós quando não o reconhecemos como poder de Deus. Jesus é poder de Deus. Diz no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Jesus, ele é poder de Deus. Jesus, ele não é louco. Ele não cabe na nossa lógica. Precisamos nos arrepender das vezes que declaramos Deus como um louco, ou das vezes que nos escandalizamos dele. Precisamos reconhecer Jesus como poder de Deus, porque ele faz o impossível acontecer. E isso é verdade na vida daqueles que creem e seguem a Jesus. Ele muda situações impossíveis de serem mudadas. Ele faz coisas que nenhum homem pode fazer. Por quê? Porque ele é Deus. E a palavra da cruz, ela é poder de Deus. Primeiramente, para salvar. Ela traz a salvação ao homem que está separado de Deus. Mas essa mesma palavra também traz bênçãos sobre a vida daqueles que creem. E ela é loucura para os que não creem. E ela é escândalo para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Nossa fé não pode apoiar-se na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O poder de Deus, ele cura. O poder de Deus liberta. Faz o impossível acontecer. O poder de Deus, ele traz a salvação. Não há impossíveis para Deus. A minha oração é que em todos os momentos da sua vida você reconheça a Deus como um Deus de poder. Um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Que Deus abençoe as nossas vidas. Gostou desse vídeo? Tem outros no canal. Inscreva-se, compartilhe